A história começa com uma garota perguntando se sua irmã estava bem. Kinger diz que estava bem, mas fala que precisavam escapar daquele lugar. Entretanto, a mulher de cabelos roxos avisa que não conseguiriam fugir depois de ofender sua imperatriz, sugerindo se entregarem por ter cometido um erro. Frustrada, Xiaoi se levanta perguntando o porquê foi um erro, pois tinham participado na cerimônia da seita Wuji, onde viram ela adorando uma pessoa usando o ritual de adoração do céu e terra, mencionando que só tinha feito uma pergunta por curiosidade, mas isso as fez ser caçadas. Além de que a seita da garota tratava as vidas humanas como se não tivesse valor, onde claramente era uma seita demoníaca. Então a mulher de cabelos roxos fala que ela deveria saber de quem estavam falando. O mestre da imperatriz e o lendário demônio supremo, onde não era apenas mestre da imperatriz, mas também era o demônio supremo do sul, perguntando se ela ousava dizer que o demônio supremo seria engolido pelo céu e terra, avançando para cima delas, mencionando que em sua próxima vida deveria cuidar de seus negócios com a boca fechada. No mesmo instante, um raio cai no meio do confronto. Kinger questiona o que estava acontecendo e se aquele era um dragão da terra. Em volta àquela montanha, uma tempestade acontecia. Em seu pico, uma figura desconhecida aparece entre as nuvens. Um homem de olhos dourados aparece e seu nome é Ye Shen, ex-líder da seita Xuanti. O garoto pensa que o reino ainda era o mesmo após 100 anos de reclusão. Mas parecia que seu corpo estava santificado, questionando se poderia ser considerado imortal, dizendo que aquilo poderia ser considerado um avanço bem-sucedido. As pessoas ficam surpresas com a aparição daquele homem. Então faz uma manobra com as mãos, golpeando eles para longe. A garota de cabelos roxo pensa que haviam especialistas protegendo, mencionando que deveriam relatar ao mestre da seita. Em seguida, o grupo da garota foge e o protagonista pensa que aquele poder de seu corpo não era nada mal. Observando à sua volta, acaba percebendo duas mulheres, pensando se havia alguém na montanha que tinha acabado de derrubar. Ficando preocupado, questionando se não tinha machucado ninguém. Se aproximando delas, sugerindo verificar. Pousando no chão, ele pergunta se elas estavam bem. Por causa de sua descida, uma rajada de vento vai em direção delas, destruindo um pedaço da montanha. Um tempo depois, Xiaoi conta para o protagonista o que tinha acontecido, dizendo que a seita Wuji era um nome que soava bastante agradável, além do título de imperatriz, que é bastante dominador. Porém, não poderia matar alguém só porque disse algo errado, e se sua discípula Luan Yaner estivesse lá, ela não deixaria isso acontecer. Xiaoi menciona que ele sem dúvida era um especialista, além de que sua discípula deveria ser uma pessoa de caráter nobre. Então o garoto fala que se elas estavam bem, ele não precisava ficar mais naquele lugar, e iria se retirar pois tinha algo a fazer. Xiaoi afirma que ele era realmente um especialista, pois tinha desaparecido em instantes, questionando se seriam tão poderosas assim no futuro. Entretanto, a garota fica confusa vendo que sua irmã estava desesperada. Kinger lembra do nome da discípula do protagonista, mencionando que a imperatriz que estavam as caçando também era chamada de Luan Yaner. Voltando para o passado, uma das discípulas do jovem pergunta se realmente iria as abandonar para entrar em estado de reclusão. Porém, o protagonista fala para a garotinha não se preocupar, pois ele já tinha matado todos os rebeldes e nos próximos 100 anos ninguém ofenderia sua seita. Entretanto, com lágrimas no rosto, ela fala que não aceitava aquilo, pois não queria que fosse embora. Mas Shen diz para ela parar com aquilo porque tinha esgotado todas as suas energias só para viverem pacificamente no futuro, mencionando que não iria as proteger para sempre, dando uma ordem que naquele dia em diante todos os discípulos deveriam focar em melhorar suas habilidades, para restaurar a glória antiga de sua seita. Voltando para o presente, o protagonista diz que em apenas 100 anos a veia espiritual da seita foi revivida, falando que iria descer para olhar com calma, mencionando que tudo ali era próspero, então valeu a pena deixar seus discípulos ganharem experiência. Olhando para o lado, percebe alguns bonecos de madeira, pensando que no passado eles só vendiam coisas como talismãs e pílulas, supondo que a vida estava ficando melhor. Vendo a estátua, o garoto se pergunta o porquê daquela estátua ser tão familiar, questionando ao vendedor qual divindade ela representava. Porém, o comerciante fica desesperado, pedindo para ele ter piedade, dizendo que se o protagonista levantasse a cabeça, iria ver uma estátua melhor. Observando a estátua gigante em sua frente, Shen se pergunta o porquê aquela escultura parecia tanto com ele. Vendo da estátua, percebe uma escrita com uma assinatura da seita Wuji, lembrando que a mulher que tinha salvado antes tinha alegado que havia sido perseguida por essa seita. Então um homem aparece dizendo que aquele era o cara que tinha se vestido como a estátua da divindade e saiu roubando as lojas, espalhando falsos rumores. Um grupo de garotas aparece dizendo que ele desobedeceu à lei em plena luz do dia e deveria ser executado. O protagonista fica confuso, questionando o porquê ele usar suas próprias roupas poderia ser considerado como fora da lei, mencionando que queria fazer algumas perguntas, perguntando do porquê tinha uma estátua dele ali. Entretanto, as pessoas começam a o atacar, lançando um ataque de correntes no protagonista e o prendendo. Então, no mesmo instante, o garoto quebra aquelas correntes, dizendo para elas o deixarem terminar de falar, deixando a garota surpresa, pois a habilidade que sua majestade a concedeu foi destruída em instantes, lembrando que ela era a única que conseguiria quebrar aquela formação. Então olha para outra garota, concordando uma com a outra, começando supostamente a tirar a roupa, deixando o protagonista
envergonhado dizendo que o seduzir seria inútil. Em seguida elas começam a trocar de roupa, curvando-se diante do protagonista, dando boas-vindas, mencionando que ele deveria ser o venerável Ye Shen e que deveria seguir para a torre pois a imperatriz estava o esperando. Shen fica relutante perguntando quem estava o esperando. Entretanto a garota diz para ele não se preocupar pois quando chegasse lá entenderia tudo. Um tempo depois no salão da torre, uma figura desconhecida pergunta se foi o protagonista que quebrou a formação da fechadura dourada. O garoto confirma dizendo que era o líder da seita Xuanji e seu nome era Ye Shen. Então, no mesmo instante, uma garota pula nos braços dele dizendo que depois de 100 anos ela finalmente podia o ver. Lembrando do rosto dela, o protagonista a reconhece sendo aquela garotinha que só sabia chorar, pedindo para a garota sair de cima dele. Porém, a imperatriz diz que não seria possível. Foi muito doloroso para ela esperar o seu retorno. Então, dessa vez não importava o que o protagonista dissesse, Luan não iria deixar ele ir embora. Shen pergunta o que ela estava falando pedindo para Yaner sair de cima. Mas a garota questiona se o protagonista continuaria sendo tão ignorante. Porém estava tudo bem porque quanto mais ele se comportasse daquela maneira mais ela gostaria. Observando a garota, Shen pensa que aquele era o portal das 9 voltas e antes de entrar em reclusão foi o último movimento que o protagonista a ensinou. Yaner menciona que depois de todos esses anos dominou todos os feitiços que tinha ensinado a ela dizendo que estava seguindo seus ensinamentos apenas para o dia que se encontrassem. Então usando uma habilidade Yaner amarra o pescoço de Shen, falando que a partir daquele dia ficariam juntos até a morte. Então no mesmo instante a garota puxa uma adaga, pedindo para Shen fazer uma promessa a ela mencionando que mesmo ele sendo forte seu corpo não era indestrutível. E se ela cortasse suas pernas o protagonista não iria para lugar algum, desferindo um ataque nele falando que iria doer só por um segundo e depois disso seriam felizes. Entretanto o ataque não faz efeito. Yaner pergunta o porquê não tinha cortado pois era uma adaga feita de meteorito. Shen fala que aquela atitude de nunca desistir de seus objetivos era realmente o estilo dela. E sua discípula era muito aplicada então deveria fazer um progresso como seu mestre, desferindo um ataque de chamas na garota, mencionando que era um mestre mesmo depois de 100 anos e Yaner sempre estaria em seu coração. No mesmo instante Shen fica surpreso vendo a garota, que estava seminua perguntando se o protagonista realmente pensava daquela maneira. Então começa a sair sangue de seu nariz informando que o estilo destrutivo era muito poderoso. Respondendo à pergunta dela, Shen fala que não tinha mudado sugerindo ir trocar de roupas. Mas Yaner diz que ele estava mentindo ressaltando que tinha falado por falar, pois o garoto não tinha dito nada sobre a promessa que tinham feito juntos e tinha se esquecido de tudo, deixando o protagonista pensativo sobre o que tinha dito e lembrando de seu passado com ela. Em suas lembranças Yaner fala que Shen tinha dito que aquelas formações não se romperia mas mesmo assim se machucou, abraçando o garoto dizendo que não conseguiria mais se casar. Porém o protagonista fala que Yaner tinha derrotado um urso negro mesmo sendo tão jovem e afirmando que era muito bonita e iria ficar com ela para sempre, deixando a garotinha envergonhada com o que tinha dito perguntando se aquilo era verdade. Shen afirma questionando se já tinha mentido alguma vez para ela e que ficariam juntos para sempre. Voltando para o presente o protagonista abraça sua discípula, falando que não tinha mudado nada e apenas tinha chegado um pouco tarde. Com lágrimas no rosto Yaner olha para o protagonista e abraça o garoto perguntando o porquê tinha demorado tanto para chegar. Um tempo depois Yaner conta tudo o que tinha feito ao decorrer dos anos para Shen mencionando que tinha mudado o nome da seita apenas para evitar de ser perseguida. Relutante a garota observa o protagonista perguntando se a promessa que fizeram antes ainda estava de pé. Lembrando da promessa que tinha feito de que iria estar com todos da seita para sempre, Shen diz para ela não se preocupar pois não iria quebrar sua promessa, deixando Yaner envergonhada porque realmente tinha concordado então poderia ser considerado uma promessa de casamento. O protagonista menciona que já que cumpriram sua promessa tinham algo importante a fazer. A garota confirma falando que escolheria um dia favorável pensando que seria um casamento porém não era aquilo que Shen queria e sim se reunir com todos da seita. Então no mesmo instante uma das servas chega para passar o relatório, dizendo que o livro celestial despertou e todas as seitas juntaram forças para ir à cidade de Tianshu. Shen fica pensativo com o nome dessa seita, pensando que antes de ir para a reclusão esqueceu de levar aquele livro. Em seguida Yaner diz que o livro pertenciam a eles dando uma ordem para o pegarem, mas no mesmo instante o protagonista pede para esperar, falando que pegaria o livro por conta própria. Um tempo depois na cidade de Tianshu, um menino distribuía jornais afirmando que a batalha pelo livro celestial começou. Se aproximando do protagonista o jovem pergunta se gostaria de um jornal. Entretanto o protagonista não precisava. Observando ao redor ele pensa que 100 anos atrás aquele lugar costumava ser uma cidade de floresta mas mudou muito então não encontrava o caminho certo. Porém um boneco de papel que Yaner fez para ele diz que com ela no comando o protagonista não teria nenhum problema para navegar no continente. Shen menciona sobre ela ter dito que um acompanhante iria o entregar porém ele estava lá apenas para pegar o que era seu então não deveria precisar disso. Então Yaner responde dizendo que quando ele estava em reclusão o livro celestial foi guardado naquela cidade causando muitas disputas entre famílias.
famílias. Como a seita Xuanji era fraca e incapaz de recuperá-lo, Yaner se aproveitou e falou tudo sobre o livro celestial para o mundo, causando uma luta entre os cultivadores. Shen compreende afirmando que aquele plano foi bem planejado, deixando a garota feliz dizendo que tinha chegado ao seu destino e o seu acompanhante estava em sua frente. O protagonista pergunta se ela tinha mais algo para dizer e a garota explica que ele não precisava se preocupar, pois aquele acompanhante era um agente secreto. Com um olhar ameaçador, Yaner fala para Shen pegar o livro e voltar imediatamente, e também não deveria olhar para outras garotas, pois toda vez que pensava naquilo não podia deixar de ficar furiosa. No mesmo instante, o protagonista vê algo. Observando uma garota em sua frente, ele questiona se aquela pessoa seria seu acompanhante. Aproximando dela, o protagonista pergunta se poderia saber seu nome. Se levantando, a garota diz que seu nome era Yanta e não era muito talentosa, mas tinha conhecimento na arte da sedução, e se ele tivesse uma pergunta ela responderia. E além disso, conseguiria ajudar a achar itens perdidos. Shen pensa que ela deveria estar falando sobre o livro celestial, então aquela garota deveria ser sua acompanhante, mas mesmo assim deveria confirmar, sussurrando no ouvido dela sobre algo, deixando a mulher surpresa, perguntando se o protagonista tinha 250 anos, falando para Shen sair de lá e não interferir em seus negócios. Shen fala que se eles não fossem uma família não viveriam no mesmo teto, então ela não deveria se preocupar, deixando a garota furiosa, perguntando quem era parte de sua família e se estava a chamando de idiota. No mesmo instante, Shen segura o ombro dela, falando que estava procurando um livro perdido chamado Livro Celestial. Ela fica surpresa com a mão do protagonista, pensando que aquela sensação era incrível, e quando foi tocada, seu elixir interior estava prestes a sair, lembrando sobre a única pessoa que conseguiria fazer isso com ela e se questionando se o protagonista era seu destinado cultivador duplo. Observando a garota, Shen pergunta se ela estava bem, porém ela estava e diz que tinha esperado o protagonista há muito tempo e o levaria até seu item perdido. Pensando que não poderia deixar Shen ir embora, ela fala para ele o seguir. No mesmo instante, uma senhora observava ao redor, questionando onde estava a pessoa que ela acompanharia até o palácio. Um tempo depois, na conferência de Tianshu, o protagonista pergunta o porquê tinha tantas pessoas naquele lugar, mas a garota fala que aquilo era normal, pedindo para ele olhar em cima do palco e ver se o que estava procurando estava naquele lugar, mencionando que o protagonista tinha muito poder e deveria estar lá pelo livro celestial, pois tinha um rumor onde a pessoa que o obter conseguiria o continente. E se o protagonista quisesse, ela poderia o ajudar, mas precisava ajudar em algo. Porém, Shen já tinha sumido de sua vista. Observando acima, as pessoas falam que algo tinha voado para cima do palco. Yantan pergunta o que ele estava fazendo, pois tinha duas pessoas que estavam lutando, onde ele não poderia ofender de nenhuma maneira. Enquanto uma das pessoas tentava atacar o garoto, Shen pensa que precisava encontrar o livro e sair daquele lugar o quanto antes. O homem pergunta se ele queria se aproveitar da luta e roubar seu tesouro, dizendo que iria o matar, desferindo um ataque no protagonista e afundando o corpo dele no concreto. O homem sorri, dizendo que ninguém iria o perturbar mais, falando para eles resumirem a discussão sobre o livro celestial. Mas enquanto ele falava, o outro homem diz para ele olhar para trás. Entretanto, já era tarde, pois Shen já estava logo atrás dele preparando um soco. Porém, ele para o soco, dando apenas um tapinha na testa do homem, jogando o homem para longe. Shen agradece a ele por sua orientação, pois agora o livro celestial seria seu. Os espectadores da luta ficam surpresos, pois o protagonista deu apenas um peteleco na testa do homem e mesmo assim foi espancado. O homem, dizendo que Shen merecia ganhar o livro celestial, chama o outro cara, perguntando por quanto tempo ficaria parado ali e falando para ele não se esquecer do que ele queria. Entretanto, o cara abre um sorriso, falando que ele estava admitindo que suas habilidades não eram boas o suficiente, e por esse motivo todos os seus entes queridos foram mortos. O homem fica furioso com o que o cara tinha dito, preparando um ataque. Vendo o céu, os espectadores ficam confusos, questionando se iria chover, mas ainda queriam ver o livro celestial. Indo em direção ao velho, ele pergunta se o cara tinha ficado maluco, usando uma magia de proteção para se defender, pensando que já era tarde demais. No mesmo instante, esferas de luzes começam a aparecer em volta dos espectadores. Entretanto, aquelas esferas não eram amigáveis, pois começaram a explodir. Yantan, fugindo das esferas, pensa que aquele velho realmente usou as pérolas obscuras e causou trovões. Além disso, depois de apenas meia hora, uma área gigantesca será atingida e pode ser completamente queimada, afirmando que o protagonista estava condenado. Porém, o garoto estava tranquilo no meio da luta, dizendo que trovões eram um pouco problemático. Empurrando o raio para o lado como se não fosse nada, Shen pergunta ao velho se não era verdade, deixando o homem surpreso, pois aquele era um tipo de trovão que era o suficiente para arrancar a pele com apenas um toque, mas aquele idiota apenas o afastou como se não fosse nada. Shen fica apreensivo, pois tinha queimado sua roupa, dizendo que tudo aquilo não era um grande problema para ele. Observando aquela catástrofe no céu, o protagonista fala que era hora de erradicar a fonte, supondo que era uma
uma grande oportunidade para testar seu corpo físico. Mas no mesmo instante algo vai em direção ao seu rosto. Aquela era Yantan, que estava abraçando o protagonista dizendo para ele não morrer, perguntando se o garoto estava bem e o Du porque estava tentando dar uma de herói. Entretanto um raio estava indo em direção aos dois e Shen pergunta que tipo de salvamento era aquele. Puxando algo de seus seios, ela pensa que não tinham tempo. Se perdesse aquela oportunidade poderia não ter chance de sucesso. Jogando aquele papel na cabeça do protagonista, Yantan pede para ele não se mover pois aquele talismã de teleporte poderia ser usado apenas uma vez. E não importava o quão fosse valioso, aquele livro não valia sua vida. Porém, quando foi usar o talismã, ele se queima. Entretanto, Shen não se teletransporta protegendo a garota. No mesmo instante o raio atinge os dois. Com um sorriso maligno, o velho fala que consegue controlar os céus, então o livro celestial seria seu, dizendo que o protagonista era inferior a ele. Mas alguém joga uma pedra no homem. Shen ainda estava de pé afirmando que a seita Ting Shao era realmente poderosa pois invocar um trovão não era para qualquer um. Porém era isso que ele queria, perguntando se ele conseguia ouvir os choros dentro do trovão. Ele estava tratando as vidas das pessoas como se não fosse nada apenas por um livro, questionando se aquilo tudo valia a pena. Entretanto o velho não estava para a conversa, preparando outro ataque no garoto e dizendo que o vencedor é o rei e o perdedor é o bandido. No mesmo instante Shen soca a cara do homem, falando que tinha uma dica para ele, pois o livro celestial em todo esse tempo era sua propriedade. Usando uma magia no livro, Shen diz que não via seu velho amigo há muito tempo, pedindo uma ajuda para a criatura. Em seguida o protagonista usa uma magia para curar os ferimentos das pessoas que ficam perguntando quem era aquele homem. Então o garoto se aproxima de Yantan. Observando ela, Shen questiona o porquê ela não acordava, pensando se seus batimentos cardíacos pararam. Shen fica relutante em pegar nos seios da garota, pensando que era muito grande, mas não é a hora de pensar naquilo e sim em salvar as pessoas. Lembrando que o coração era do lado esquerdo, Shen aperta os seios dela e percebe que realmente não tinha batimentos, mas a garota inconsciente pensa que seu coração era do lado direito. Segurando Yantan nos braços, o garoto fala que deveria encontrar um lugar isolado para dar uma olhada mais de perto. A garota fica envergonhada pensando que eles poderiam cultivar enquanto isso, então seria uma situação em que todos ganhavam. O outro velho, vendo o protagonista ir embora, chama ele pensando que nunca teria ideia que um jovem como aquele acabaria com o livro. No mesmo instante um dos servos chama o homem. O cara fala que era para ele atender o povo da imperatriz, questionando por que ele apareceu agora. Entretanto o servo sussurra algo no ouvido dele. O homem se aproxima do protagonista, sussurrando um código para ele, dizendo que ele era a pessoa errada, mas o cara diz que ficaria de boca fechada, e respeitou seu nome a vida toda, falando que seu nome era Zishen, filho de Kong. Shen fica surpreso quando o homem fala o nome de seu pai, e no mesmo instante Yantan acorda. Um tempo depois, em uma mansão, o velho pergunta à garotinha como estava a condição da pessoa que estava machucada, entretanto ela fala que os médicos já tentaram de tudo, mas não acordava. Em seguida o velho menciona que ouviu falar que aquela mulher era acompanhante do dono do livro celestial, e a garota fala que ele estava correto pois ela ficou ferida pois estava a protegendo, pedindo para ele dar uma olhada nela. Entretanto Yantan não estava mais lá. Escondida, a garota achava que se ela fingisse estar inconsciente eles cuidariam dela, mas ele simplesmente se virou e foi embora, perguntando se ele estava planejando algo em suas costas. Enquanto Yantan andava, ela percebe um de seus talismãs, afirmando que não importava o quanto ele fugisse, desde que ela tivesse colocado um de seus talismãs o garoto não iria fugir dela. Observando a porta, a garota tenta ouvir o que estavam falando, questionando o porquê estavam em silêncio. Então, para resolver seu problema, acaba furando um pedaço da porta para ver entre o buraco. Porém ela fica surpresa com o que viu. Shen estava simplesmente apalpando o peito do velho. O protagonista, observando a marca no peito do homem, pensa que ele realmente era filho de Kong. Zishen diz que aquilo foi feito como marca dos ensinamentos de seu pai e um símbolo de sua família, perguntando se Shen acreditava nele agora. Em seguida Shen diz que ainda se lembrava de quando seu pai foi para a guerra com ele, e em um piscar de olhos já tinha crescido muito, perguntando qual era o problema. Zishen fala que estava com medo de algo que ele não sabia. 40 anos atrás, quando seu pai estava quase morrendo, ele o chamou para passar o posto de senhor da cidade, e além dele e de seu pai havia mais uma pessoa na sala. Uma figura desconhecida pergunta a Zishen se ele seria o próximo dono da cidade, mencionando que ele parecia ser uma pessoa com longevidade. Porém Zishen fala que apenas era um filho tomando o lugar de seu pai e atuando como senhor. A pessoa afirma que ele era muito obediente e por esse motivo Kong gostava tanto dele, e além de cuidar do livro celestial ela queria que o homem passasse uma mensagem, que quando o livro celestial achasse seu mestre, informasse para ele trazer o livro na Fuji Cave. Voltando para o presente, Zishen diz que deveria deixar isso sem segredo da Yaner. O protagonista fica sem graça, perguntando se aquela era a pessoa que ele estava pensando. Porém Zishen afirma que era sua terceira discípula e seu nome era Luoyan, dizendo que
que ela ocupou a parte sul do continente há muito tempo e é considerada um soberano do mundo. Shen fica surpreso pois suas discípulas estavam superando umas às outras. Ficando pensativo sobre o nome da caverna, questionando se aquela não era a montanha onde fez elixires com sua terceira discípula. No mesmo instante Zishen se ajoelha diante dele. Então o protagonista pergunta o que ele estava fazendo. Zishen menciona que originalmente a posição de senhor da cidade não seria passada para ele antes, pois seu pai desejava receber pessoalmente o dono do livro celestial. Com lágrimas no rosto ele fala que não deveria o incomodar com aqueles assuntos, mas ele precisava de sua ajuda. Porém Shen diz que seu pai e ele tinham uma amizade para a vida toda, então não poderia ignorar aquilo, perguntando aonde estava seu pai. O homem fala que seu pai estava em um sono profundo nas montanhas de Kunlun, pedindo para o protagonista encontrar sua discípula antes. Yantan, vendo aquela situação, fica maluca, dizendo que o protagonista era um pervertido e entendeu completamente errado, pois era mentira que Zishen precisava falar com ele em segredo, e apenas foi uma desculpa para fazerem coisas. Furiosa, ela diz que esperou muito tempo por aquela oportunidade, perguntando se ele estava brincando com a garota. Entrando na sala, ela joga uma pílula neles. Com o protagonista caído no chão, Yantan menciona que não importava o quão poderoso fosse, se cheirasse um pouco de sua pílula eles iriam dormir. Com um olhar malicioso, a garota fala que um homem de alta qualidade como aquele deveria ser dela. Entretanto, ela percebe um pergaminho brilhante em seu lado, onde ela começa a ter alucinações. Aparentemente animada, Yantan pergunta se algo como aquilo existia no livro celestial. Vendo algo brilhando, ela pergunta que cor era aquela, questionando o que estava acontecendo. Um tempo depois, a garota estava diante do protagonista, e no mesmo instante senta em cima de Shen, começando a tirar a roupa. Shen, ainda inconsciente, pergunta se aquele era o cheiro do elixir alcoólico, percebendo algo escorregadio e macio. Abrindo os olhos, o protagonista fica surpreso, vendo a garota em cima dele, perguntando o que ela estava fazendo. Envergonhado, Shen tenta se levantar, dizendo para Yantan não se aproximar. O garoto, relembrando de suas memórias antes de desmaiar, lembra que Yantan invadiu o quarto dizendo coisas aleatórias e afirmando que não havia acontecido nada de incomum naquele momento. Yantan, abraçando o protagonista, é questionada sobre o que estava fazendo. Em seguida, dá um beijo no pescoço do garoto, e além disso fica cheirando o protagonista, deixando Shen extremamente envergonhado, pedindo para Yantan parar. Entretanto, a garota pega a mão dele, e em seguida começa a lamber seu dedo. Shen fica pensativo se a causa daquilo poderia ser o que ele achava. Observando o livro celestial, ele percebe que estava aberto. Em seguida diz para a garota se comportar. Então começa a agir igual um cachorro, e o protagonista pensa que aquele era o pior cenário possível, pois Shen tinha guardado inúmeros tesouros no livro celestial, e para não ser descoberto colocou uma magia onde todas as pessoas recebessem uma lavagem cerebral se olhá-lo, onde se tornariam cachorros, e em seguida Shen questiona se ela tinha olhado o livro, murmurando que não poderia apenas sentar e não fazer nada. Dando um suspiro, ele diz que aquilo era muito problemático, dando um tapa na cara da garota. Shen menciona que Yantan era sortuda, pois foi o protagonista que tinha a encontrado. A proibição não indulge pega a alma de um cachorro e a funde com a de um humano, e se tentasse usar uma magia comum para quebrar aquele feitiço, iria apenas a transformar em um idiota. Em seguida, Shen pressiona Yantan no chão, arrancando a alma do cachorro, falando que ela poderia voltar ao normal. Então a garota desmaia, e o protagonista pensa que foi um sucesso. Já que ela tinha sofrido muito, deveria permitir o livro celestial a abençoar com bons sonhos, mencionando que depois que Yantan acordasse, a maldição seria completamente quebrada, e por causa que tinha ajudado a garota, deveria manter aquilo em segredo. Então Shen fala que deveria visitar a caverna Futian, além de que deveria aproveitar que os dois estavam dormindo e sair rapidamente daquele lugar, pois evitaria um problema de ter que explicar. Enquanto ia embora, Yantan segura a roupa do garoto. Shen pergunta se ela ainda estava acordada. Observando a garota, ela fala que definitivamente iria o proteger, e com lágrimas no rosto, Yantan fala que não queria ficar sozinha. Suspirando, o protagonista decide ficar naquele lugar, dizendo que esperaria ela acordar e depois sairia. Entretanto, quem acorda antes é Zishen, questionando como tinha adormecido e onde estava Shen. Um tempo depois, uma das discípulas do protagonista pergunta à sua serva o porquê Shen ainda não voltou, mas a garota fala que quando chegou lá, o protagonista já tinha saído da cidade. A outra mulher diz que aquilo era um absurdo, pois ela era a discípula mais velha, então não tinha como Shen ir embora sem dizer adeus. Porém, a garota menciona que tinha ouvido falar sobre uma mulher que salvou a vida dele e acabou entrando em coma. A discípula do protagonista fala que ela estava dizendo aquilo apenas para não morrer. Entretanto, a serva diz que Shen estava procurando um medicamento para salvar a vida dela, onde acabou a levando junto com ele. A imperatriz sorri, pois o protagonista ainda era o mesmo, porque ainda gostava de garotas fracas. Então começa a trocar de roupas, mencionando que iria pessoalmente, dando a ordem para convidarem Shen de volta à cidade. Uma de suas servas fala que ela não poderia fazer aquilo. Entretanto, ela se cala quando vê o olhar da imperatriz, perguntando se ela estava tentando dizer o que deveria fazer. No mesmo instante, a serva ajoelhou-se pedindo perdão à imperatriz. Pensando sobre a situação atual, ela dá um suspiro, dizendo que o ancião do Rio de Sangue se tornou uma pessoa forte no reino da vida e da morte, e começou
começou a recrutar tropas no norte, então não poderia sair da cidade. Em seguida, um dos generais da Imperatriz aparece falando que estavam às suas ordens. A Imperatriz dá a ordem para ela trazer o protagonista em seu lugar e além disso desejava que ela espalhasse uma mensagem. Shun diz para ela não se preocupar, pois o continente Kanjiwan era apenas um lugar. Voltando para o protagonista, Yantan já tinha acordado perguntando aonde estava, e Shen questiona como ela poderia ser tão irritante. Para se livrar dela, ele usou a habilidade de ocultar do livro celestial, porém não sabia o porquê ela tinha aparecido ainda. A garota diz que aquele cheiro ainda estava naquele lugar e o protagonista se pergunta se a garota ainda continuava sendo um cachorro. Puxando algo de seu peito, ela fala que não poderia fazer nada sobre aquilo. E embora o talismã fosse valioso, se fosse usado no protagonista não seria um desperdício, pois o encontraria. Então Shen se pergunta se ela ainda não tinha desistido, destruindo o talismã da garota. Em seguida, Yantan percebe o garoto. O protagonista pensa que ela não poderia mais o encontrar, pois não importava o motivo, definitivamente não poderia levar para a caverna Futi. Entretanto, Yantan sussurra perguntando se o garoto a odiava, pedindo desculpas porque tinha passado na arena durante a conferência de Tianshu, onde o causou muitos problemas. Mas a vontade que teve de o salvar mesmo com a chance de morrer era verdadeira. O protagonista observa a garota falando, ficando relutante em dizer algo, falando que seu tempo era limitado, mas tinha um desejo a realizar antes de morrer, mencionando que já tentou muitas vezes e agora estava convencida que Shen era o único que poderia ajudar, dizendo que ele poderia rir o quanto quisesse, pois iria trabalhar por nada. Entretanto, antes de concordarem a ajudar, ela pede para o garoto não desistir, porque queria que o protagonista a tratasse como um cachorro e estava disposta a fazer qualquer coisa para aceitar. Então Shen dá um suspiro e desativa sua invisibilidade, deixando Yantan contente, pois ele realmente tinha aparecido, agradecendo, falando que não causaria mais nenhum problema, questionando se o protagonista gostava de cachorros e não havia motivo para usar o livro celestial porque poderia fingir. Porém, o garoto não diz nenhuma palavra desde quando desativou o livro. Yantan pensa que aquilo era bom, pois ele estava disposto a ajudar. No mesmo instante, a garota leva uma punhalada no peito. Enquanto caia no chão, Yantan não faz ideia do que tinha acontecido, questionando o porquê foi daquela maneira. Entretanto, Shen também não sabia o que tinha acontecido. Ela estava falando e no mesmo momento tinha desmaiado. Mas neste momento o protagonista percebe algo. Observando à sua volta, Shen percebe que tinha algo naquele lugar. Naquele momento aparece a Imperatriz diante do garoto. Shen pergunta se aquela era Yaner, e a garota questiona o do porquê não tinha cumprido sua promessa e se voltaria atrás com sua palavra. O garoto fica relutante, dizendo que não era aquilo. Em seguida, a Imperatriz fala que ele poderia ter pelo menos mandado uma carta para ela perguntando se não valia a pena pensar naquilo. Entretanto, o protagonista diz que realmente não valia a pena, desferindo um ataque na Imperatriz. Vendo a garota, Shen fala que ela não era Yaner. Então, no mesmo instante, a Imperatriz se reduz a uma alma. O garoto menciona que aquilo era o esperado, pois foi apenas uma temporização, explicando que temporizadores eram espíritos que alimentavam-se das emoções dos cultivadores usando ilusões para entrar em suas mentes, mantendo a ilusão até que seu alvo seja completamente sugado. Shen supõe que Yantan tinha desmaiado por conta daquilo, porém a noite era a melhor oportunidade para os espíritos manipularem suas ilusões, questionando o porquê estavam aparecendo de dia. Observando a garota, o protagonista percebe os espíritos tentando a possuir. Entretanto, Shen faz um sinal de mãos, que acaba dissipando os espíritos. Mas tinha alguma coisa errada, pois ela ainda estava desmaiada, fazendo supor se a garota estava perdida para ser completamente erodida. Em seguida, no passado de Yantan, a garota estava cantando, perguntando se sua irmã queria um falcão cristalizado. Entretanto, quando olha para trás, tinha apenas uma pilha de cadáveres. Yantan diz que não adianta, pois sempre esteve sozinha, pensando que todos no mundo desejavam sua morte, sendo caçada inúmeras vezes e escapando, questionando quanto tempo aquilo duraria. Em seguida, uma mulher chama a garotinha, a chamando de discípula. Yantan se pergunta se ainda tinha deixado uma pessoa viva, questionando o que ela estava dizendo. Se levantando, a mulher pede para ela não se mover, pois contaria os detalhes, dizendo que era o grande adivinho da seita Xuanji e um tempo atrás a enviaram uma mensagem para viajar 100 milhas ao oeste para encontrar seu discípulo destinado. Sarcástica, a garota pergunta se poderia chamar de mestre e se estava disposta a dar qualquer coisa. Ela queria sua vida, apunhalando a mulher, falando que já conheceu muitas pessoas daquela maneira, querendo usar o termo discípulo para arrastar para uma loja de elixir. Assim que os cultivadores souberam que poderiam refinar através da garota se foi a etiqueta, justiça ou as leis dos céus, Yantan pergunta por que não poderiam simplesmente a deixar em paz. Mas no mesmo instante começa a ficar fraca porque tinha esgotado seu cultivo, questionando se sua vida estava chegando ao fim. Yantan não tinha família e nem amigos, então sua vida só iria acabar, dizendo que matou incontáveis malfeitores em sua vida pois não teve escolha, implorando aos céus para poder ter uma vida normal. Entretanto, uma voz atrás da garota pergunta por que ela esperaria até a próxima vida. Olhando para o lado, Yantan percebe que aquela mulher ainda
estava viva falando que poderia fazer aquilo naquela vida. E tudo que o mestre deveria fazer era transferir sua energia para salvar Yantan. Em seguida a garota começa a chorar, perguntando se realmente poderia continuar vivendo. Então a mulher confirma, mas não só isso, como poderia ter uma boa vida a partir de agora. Mas um tempo depois sua mestra estava morta. Yantan fala para não ter medo, pois era a vez dela de a salvar. Tudo o que precisava fazer era encontrar uma pessoa com um corpo sagrado e realizar o cultivo duplo. Voltando para o presente, Shen diz que o espírito estava comendo a garota, então ela não poderia aguentar por mais tempo, dizendo que deveria cuidar daquilo rapidamente. Então uma multidão de clones da Imperatriz aparece, abraçando o protagonista e o chamando para se divertir, perguntando se ele queria sua parte de frente ou a parte de trás. Mas no mesmo instante Shen usa uma magia suprimindo os espíritos. Entretanto ainda continuava vivo, mencionando que o garoto era muito forte, perguntando se Shen gostava daquele jogo, dizendo que Yanner estava crescendo um afeto por ele. Em seguida o espírito pisa no protagonista, falando que as mulheres preferiam ser as dominantes. Então era para ficar ali como um bom menino. Porém do nada a garota começa a sentir seu abdômen queimando, perguntando o que o garoto estava fazendo. Segurando seu pé, Shen questiona se ela não sabia que existia o ponto do prazer, um ponto de acupuntura onde pode proporcionar uma experiência bem prazerosa. A Imperatriz fica envergonhada, dizendo para ele a deixar. Então o protagonista começa a carregar um ataque, mencionando que para lutar contra ela deveria deixar seus desejos humanos e focar nos objetivos, e dando ainda mais prazer ela revelava sua verdadeira forma. Se Shen a deixasse escapar, não saberia quantas vítimas teriam. Desesperado o espírito diz que ela era realmente Yanner, perguntando como poderia ser tão cruel ao ponto de a fazer sofrer. Entretanto o garoto fala que o nome de Yanner não poderia ser mencionado de sua boca. Ela foi deixada para trás depois de passar pela multa de refinação para proteger a seita, tirando o veneno de seus ossos por um mês inteiro sem derramar uma única lágrima. E em vez disso ela sentiu pena de suas irmãs mais novas, se escondendo em um canto no escuro, se culpando por não corresponder às suas expectativas, perguntando como Yanner poderia seduzir os outros para seus próprios desejos, pois ela era apenas algo movido pela luxúria, roubando as memórias dos outros e os ridicularizando, questionando se aquilo a fazia sentir superior. Em seguida desfere um ataque no espírito, onde revelou sua verdadeira forma. Vendo Yantan caída no chão, o espírito pensa que aquela garota ainda tinha se perdido em sua ilusão, então poderia assumir o corpo dela e começar de novo. Mas no mesmo instante é fatiada no meio. Entretanto não foi o protagonista que tinha feito aquilo. Observando onde o espírito estava, tinha uma espada naquele lugar. Então uma figura desconhecida aparece. Aquela era a garota que a Imperatriz tinha mandado antes. Uma lenda fala que um imortal exilado ao oeste do continente Kanjiwan criou uma técnica secreta, onde dois cultivadores engoliam uma pedra misteriosa para sacrificar seus fetos espirituais ao mundo exterior. Com a bênção da formação de sangue, os dois poderiam comunicar-se livremente um com o outro, além de poder compartilhar seus reinos de cultivo e suas experiências. A pessoa que criou essa técnica a chamou de interlúdio psíquico. Em seguida a mulher fala que ele ainda se lembrava de Yanner. Shen menciona que o feto espiritual dela era um produto vermelho visto apenas a cada 10.000 anos. Então a mulher pergunta o porquê Shen estava se retirando, pois ele estava se divertindo com o espírito, e por isso tinha se esquecido de voltar para a cidade. O protagonista fica envergonhado, perguntando se ela tinha visto aquela situação. Porém a garota diz que viu tudo do início ao fim. E além disso Yanner já sabia de tudo, perguntando se o protagonista estava encontrando um medicamento para Yantan, e por isso não estava voltando para a cidade, deixando Shen confuso, não sabendo o que ela estava falando. Então o garoto conta tudo para a mulher, pensando que aquela garota tinha ido o encontrar para mandar uma mensagem de Yanner sobre não olhar para outras mulheres. A garota fala que mesmo que Yanner tivesse entendido errado o porquê Yantan continuaria a seguindo por todo aquele caminho, mas Shen menciona que ela tinha um motivo oculto, pois aquela precisava de sua ajuda. Pensando nas palavras do protagonista, a garota pensa que ele não a reconhecia como mulher. Shen diz que não sabia no que deveria ajudar, mas quando ela estava sendo corroída pelo espírito, a garota tinha o chamado de mestre, perguntando se Shun achava que Yanner não se metia nos assuntos dos outros. Entretanto a garota fica calada, lembrando de seu passado quando Yanner o protegeu, e que não pode se preocupar com aquilo, mencionando que agora era o demônio supremo e todos a chamavam de assassino e lutador. Mas Shen diz que aquilo era um absurdo, pois se fosse daquela maneira Yantan já teria morrido várias vezes. E além disso aquela garota não era uma pessoa ruim. Ela deveria ter sofrido muito desde 100 anos, e já que Shen estava de volta, a mulher agora estava livre. Mesmo que o mundo acabe, o protagonista iria ajudar. Envergonhada, Shun diz que entende, e já que seu mestre estava lá não deveria se preocupar com aquelas coisas, mencionando que quando terminar de resolver as coisas deveria voltar imediatamente para a cidade. E se acontecesse aquilo de novo, pessoalmente arrancaria suas pernas. Então no mesmo instante uma aura começa a se aproximar de sua cabeça, falando que Yanner havia o perdoado, e quando voltarem para a cidade não tiraria os olhos dele. Shen, vendo que Yantan ainda não tinha acordado, diz que iria dar uma olhada. Entretanto para Shun aquilo não tinha necessidade, pois pessoalmente iria lidar com aquilo. Em seguida verifica seus batimentos
batimentos cardíacos rasgando sua roupa. Shen fica envergonhado vendo aquela situação com Shun em cima de Yaner, dizendo que não deveria olhar quando as mulheres estão verificando os batimentos uma das outras, então iria andar pela floresta, pensando que como Shun estava lá não precisaria se preocupar com a garota e finalmente poderia ir para a caverna Food. No mesmo instante a mulher joga uma espada, falando que se ele achava aquilo rude era só fechar os olhos, mas não deveria sair de sua vista pois era uma ordem da imperatriz. Shen, observando aquela garota com um olhar ameaçador, questiona o porquê ela era tão difícil de lidar, falando que iria fazer o que tinha pedido, perguntando como Yantan estava. Então Shun diz que o espírito entrou em seu interior corroendo seu feto espiritual, afirmando que aquilo seria difícil de lidar, e só poderia usar uma maneira para consertar aquilo, mas primeiro a garota deveria acordar. Analisando a situação, Shen pensa que fazer aquilo traria danos no corpo físico, questionando se aquilo era uma nova técnica criada pelas gerações posteriores. Em seguida o protagonista percebe que Shun havia tirado a roupa, e quando a mulher olha para trás o garoto percebe que ela reagiu àquilo. Enquanto continuava o tratamento, Shen fica envergonhado pensando que não poderia olhar de maneira nenhuma. Um tempo depois o dia se passa, onde Shun já havia concluído o tratamento. Então agora Shen poderia relaxar. Porém quando olha para o protagonista ele estava acabado, falando que ela tinha feito um bom trabalho. Percebendo o garoto exausto, Shun pergunta o que tinha acontecido, mas Shen abre um sorriso sarcástico pensando se ela ainda não sabia, dizendo que aquele espírito tinha magoado Yantan, então iria destruir o covil delas. Entretanto a imperatriz já havia mandado pessoas para lidar com aquilo. Em seguida o protagonista fala que ela tinha o tratado muito bem a oferecendo uma comida, porém Shun estava jejuando há 3 anos. Shen tenta a convencer de várias maneiras para o deixar ir, mas apenas conseguiu a deixar irritada, falando que a única coisa que ele deveria fazer era ficar parado ali. Porém o garoto ainda insistia, afirmando que queria fazer o número 2. Então a mulher joga um pedaço de madeira para ele, dizendo para ir em frente, mas o protagonista fala para deixar para lá. Em seguida Shun menciona que a vitalidade da garota foi muito danificada e o método de recuperação que fez era apenas temporário, afirmando que seriam necessários elixires para nutri-la. Porém já estava tarde, então não deveriam procurar agora. Além de que depois de todo aquele trabalho estava muito cansada para pensar naquilo, sugerindo eles descansarem. Mas o protagonista fala que ela poderia ir descansar pois ficaria vigiando. E no mesmo instante a mulher cai no chão. Shen pede desculpas pois pressionou seu ponto para dormir, então poderia descansar bem. Então o protagonista sai daquele lugar. Entretanto as duas estavam plenamente acordadas. Cortando para Yaner penteando o cabelo enquanto dizia que Shen era uma boa pessoa pois tinha pena dos fracos e ajudava os jovens. Mas dessa vez sentia que tinha algo diferente. Então dessa vez não era para seguir de muito perto, vendo se ele estava realmente a ajudando. Voltando para o presente, Yantan acordada pensa que aquele cabelo de prata e orelhas de animais com certeza era o general militar que trabalhava para a imperatriz, afirmando que daquela maneira definitivamente iria seguir o protagonista. Em seguida se levanta tentando dizer algo a ela, porém percebe algo, pois quando vê que sua roupa estava completamente rasgada, questionando se quando estava dormindo fizeram algo com ela. Percebendo que a garota já tinha acordado, Shun fala sobre ela ter sido enfeitiçada por um espírito, então não deveria se mover, ficando surpresa quando se lembra de tudo o que tinha feito. Depois de todo o seu planejamento, ela não esperava que seria controlada por um espírito, pensando que se estava segura agora era pelo motivo que Shen havia ajudado. Enquanto ia embora, Shun diz para ficar naquele lugar. Então Yantan pergunta se iria encontrar Shen, pedindo para ir junto pois deveria o agradecer com seu corpo por arriscar sua vida para salvar, deixando a mulher furiosa, falando que nunca pensou que ela valorizava tanto a amizade. Yantan pergunta-o do que ela estava falando porque só uma pessoa de classe baixa não retribuiria gratidão. Então Shun pede para ela retribuir com seu corpo pois era a pessoa que tinha a salvado. A garota fica extremamente triste porque tudo aquilo era uma fantasia de seus pensamentos. Em seguida a mulher saca sua espada, jogando uma magia em Yantan, falando que ela não estava em posição para estar contra a imperatriz, pois era apenas uma entre milhões de pessoas que não poderiam competir com ela. Então era apenas para ficar ali porque aquela magia iria a proteger. Enquanto ia embora, Shun se pergunta do porquê a imperatriz desejava tanto o protagonista e mais ninguém. Lembrando de seus momentos com a imperatriz, Shun começa a se emocionar, mas quando olha para o lado, aquela garota ainda estava o acompanhando, perguntando o porquê tinha ido junto com ela e se sua magia não tinha funcionado. Porém Yantan fala que tinha seus caminhos, então não deveria se preocupar. Shun pensa que tinha subestimado e agora precisava de um movimento mais poderoso. Voltando para o protagonista, dizendo que finalmente tinha chegado diante de um lugar gigante, aquela era a caverna Food. Enquanto isso o garoto se lembrava de seus momentos com sua discípula. Vendo que a garotinha pegou aquilo, era uma centopeia espiritual, onde apareciam só em locais com muita energia espiritual. Luoyan pergunta por que precisavam encontrar um lugar para cultivar elixires, pois um cultivador deveria apenas sentar e praticar meditação. Shen fala que estava correta, questionando se ela lembrava o porquê tinha fundado sua
seita. E a garotinha pergunta se era para procurar o paraíso, deixando os pobres esperançosos. O protagonista afirma que era aquilo pois era o desejo de seu coração, mas apenas ter poderes sobrenaturais não era o suficiente para alcançar aquilo. Porque o verdadeiro poder deve ser benéfico ao mundo, e naquele dia Luoyan encontrou um lugar ideal para cultivar elixires que poderiam ajudar as pessoas. Luoyan pede para não se preocupar, pois iria transformar aquele lugar em um paraíso. Voltando para o presente, Shen menciona que aquilo era muito nostálgico, pensando que Luoyan tinha se tornado uma mulher de respeito. E além disso lembra que aquelas duas meninas fingiram estar dormindo e provavelmente agora estavam seguindo seu corpo falso. Então deveria agradecer a Shun por ter mostrado seus defeitos. Porém o protagonista pensa que aquilo não era o certo, mas deveria focar naquilo antes, e daí faria as pazes com elas depois, dizendo que elas não deveriam alcançar seu corpo falso tão cedo. Voltando para as duas, Yantan estava em uma posição extremamente suspeita. Envergonhada, Shun pergunta o que estava fazendo. Entretanto a garota tampa a boca dela dizendo para não fazer barulho. Shun pergunta se ela deixaria Shen em paz, pois era um desperdício Yaner pensar nele como um cavalheiro. Yantan fala que entende como ela se sente, pois ele estava expressando seus agradecimentos a uma árvore. Então a mulher pensa que não poderia relatar o que estava acontecendo para Yaner, pois sujaria suas orelhas. Vendo a garota seminua, Shun pede para esperar. Mas Yantan fala que iria para o inferno de qualquer maneira, então deveria deixar ela extinguir aquele desejo. De volta ao protagonista, ele questiona quem estava falando dele. Enquanto olha para o lado, Shen pergunta se aquele era um espírito do vento, dizendo que os espíritos de vento só aparecem em lugares onde tem muita energia espiritual, então ela havia feito um bom trabalho. Entretanto, quando entra na caverna, uma criatura grotesca o observava, deixando o pobre protagonista confuso porque pensava que ali teria um paraíso. No mesmo instante, o monstro tenta atacar o protagonista. Imediatamente o garoto muda seu olhar, fatiando aquela criatura. Em seguida dá um soco no chão que libera um lugar desconhecido. Então Shen pergunta se ela teve o suficiente. Era realmente Luoyan. Percebendo Shen, ela fica feliz, mencionando que não o via há muito tempo, perguntando se tinha o assustado. Mas o protagonista fala que os monstros na cavernas eram apenas ilusões e ela tinha melhorado suas habilidades. A garota afirma que Shen era a pessoa que mais entendia ela. Em seguida o protagonista questiona o porquê ela estava se escondendo de sua irmã sênior e o porquê estava naquela forma. Entretanto Luoyan diz que sua alma não havia saído de seu corpo por conta própria, pois ela tinha morrido. Com um olhar amedrontador, o protagonista fica furioso, perguntando quem tinha feito isso com ela. Porém Luoyan pede para ele se acalmar, porque ela preparou isso para si mesmo, dizendo que ele poderia olhar com seus próprios olhos, mencionando que durante o tempo que ele não estava, muitas pessoas colocaram os olhos em sua seita, onde novamente estavam com a chance de ser extintos. Mas Yaner e ela lembraram de seus ensinamentos. Passo a passo, melhorando suas habilidades, foram capazes de vencer essa crise por completo, e depois que tudo acabou tiveram que mudar o nome da seita. Mas mesmo assim, nas lembranças de Luoyan, Yaner fala que todas as pragas que interferiram na seita foram examinadas e agora só deveriam esperar Shen voltar, questionando por que ela queria ir embora. Porém Luoyan diz que ela estava sendo muito rígida, pois não poderiam fazer o que quiserem, e naquele ritmo poderiam acabar ficando velhos. Entretanto a garota segura na mão de Yaner, mencionando que estava tudo bem. A responsabilidade de cuidar da seita não era só dela, então não deveria se preocupar, porque quando estiver velha Luoyan seria a favorita do mestre, perguntando se gostaria que aquilo acontecesse. Enquanto ia embora, a garota pede desculpas, mencionando que a visionista revelou que alguém tinha planejado tudo aquilo, e se descobrisse ela faria de tudo para acabar com eles. Então não queria que ela olhasse daquela maneira de antes, perguntando se seu mestre realmente tinha entendido. Naqueles tempos turbulentos, aquela foi a única família que teve. E depois dessa batalha sangrenta, ela escapou com o feto espiritual, montando um chamariz e construindo a cidade de Tianshu. Com isso, Zankong esperou ele voltar. Em seguida, Shen fala que fez um bom trabalho, então não era para se preocupar, pois teria uma nova escultura de navio com uma base forte para ela, usando o núcleo de seu cérebro. Luoyan menciona que seu mestre era o melhor, porém aquilo seria mais difícil do que pensava, pois ela ainda era uma cultivadora do reino da vida e da morte, deixando o protagonista surpreso porque havia o superado no nível de cultivação. Enquanto seu corpo estava santificando, tudo se resume à questão de sua cultivação, dizendo que estava apenas no reino da divindade escultora, questionando se havia um oponente que mesmo Luoyan, que estava no reino da vida e da morte, não foi capaz de derrotar. A garota diz que quando olhou ele estava em um nível das quarta tribulações e mesmo depois de escapar com um feto espiritual tentou reforçar seu corpo, mas não conseguiu, perguntando se o garoto tinha acabado de sair da reclusão. Em seguida Shen questiona se ela achava que o protagonista perderia.
Então Luoyan fala que sabia que o garoto iria tentar combatê-los frente a frente, questionando se ele ganharia com uma vitória esmagadora. E no mesmo instante pega uma gota de sua saliva, deixando o garoto confuso perguntando o que era aquilo. A garota responde que aquele era o motivo de ter permanecido naquele lugar porque aquele era um feto feito com os ingredientes que juntou. Ouvindo o que a garota falou, Shen pergunta se ela estava mentindo, pois uma pílula maravilhosa como aquela deveria ser usada em si mesma, falando que tinha feito aquilo com seu feto espiritual. Em seguida a garota começa a gargalhar dizendo que era o esperado de seu mestre. Shen começa a sair da sala falando para esperar ali e para não se preocupar com a quebra pois voltaria em breve. Mas no mesmo instante uma mão se enfia em seu peito. Luoyan menciona que encontrou uma abertura e finalmente tinha o pegado, começando a fazer uma magia no protagonista. Percebendo que aquele era seu feto espiritual, o protagonista pede para ela pegar de volta, mas a garota pede para ele dar um oi para Yaner por ela, pois eles dois foram sempre uma família para Luoyan, dissipando-se em fragmentos de espírito. Shen fala que Luoyan estava mantendo a caverna Food sozinha por todo aquele tempo. Ele iria pegar sua sorte emprestada mas nunca pediu que ela se forçasse tanto. Então Shen começa a sair da caverna. Em frente a uma árvore mágica, ele pede desculpas dizendo que iria voltar. O livro celestial pode nutrir almas, então se mantivesse sua alma dentro do livro ela não se espalharia. Lembrando que Luoyan sempre gostava de viajar, ele pergunta por que não davam um passeio. Voltando para as duas garotas, elas sentem a aura incrível do protagonista questionando o que estava acontecendo. Então no mesmo instante o clone de Shen explode. Em seguida Shun segura sua espada percebendo uma energia gigantesca indo em sua direção. Vendo Yantan caída no chão ela pergunta o que tinha de errado. Mas a garota pensa que seu núcleo só reagiria assim quando sentia um núcleo sagrado, então aquela seria sua melhor chance. Shun menciona que ela parecia não estar bem, questionando se o tratamento que tinha feito antes não foi completo, deixando Yantan surpresa pois ela estava preocupada. Lembrando de seus momentos com sua mestra, ela pensa que não poderia desistir, usando uma magia para prender a mulher, afirmando que iria atrás de Shen pois ele era um raro corpo santificado que não é visto há mais de 100 anos, e agora finalmente poderia reabastecer o Dan interno de seu mestre para estender sua vida. No mesmo momento Shun remove a magia perguntando se ela não esperava que realmente a venceria, e se ela se comportasse e a deixasse cuidar dos assuntos de Yaner talvez poderia ignorar suas ações, porém aquilo estava fora de questão porque foi demais, questionando se foi daquela maneira que sua mestra a havia ensinado, insultando ela. Então Yantan fala para retirar o que tinha dito, perguntando o que sua inutilidade tinha a ver com seu mestre, usando novamente uma magia para prender a mulher. Olhando para seu peito, Shun percebe que estava com uma formação de selo, não sabendo quando Yantan havia colocado aquilo. A garota fala que aquela formação só poderia ser dissipada pelo rodízio e somente aqueles que estão no reino da vida e da morte poderiam desativar. Shun pergunta se ela tinha planejado tudo aquilo, porém a garota diz que nunca mentiu para ele, porque era o tipo imperfeito que confiava naquelas táticas baratas porque sem um mestre para ensinar acabou tendo que aprender sozinha. Pensando se achava que ela não queria apostar sua vida e dar tudo de si para garantir uma passagem para seu mestre, afirmando que tinha feito tudo o que podia e não teve outra escolha a não ser recorrer àqueles métodos, então protegeria seu mestre não importava o que tivesse que fazer. Em seguida uma estátua aparece falando que aquele era o espírito, deixando Yantan surpresa perguntando o que ele estava fazendo naquele lugar. A estátua menciona que os núcleos que tinham oferecido foram feitos com ingredientes inferiores de bestas espirituais e se ela o pagasse usando seu corpo seu coração estaria salvo, falando que sentia uma quantidade incrível de ingredientes em seu corpo, então traria aquilo de volta para ele. Yantan fica quieta sem dizer nenhuma palavra. No mesmo instante uma pessoa chega dizendo para ela poupar seus esforços, e aquele era o protagonista falando que estava lá.